Este salmo que vamos ler agora é um conhecimento profundo que está escrito na Bíblia, aonde diz uma verdade muito importante. Nesta vida temos dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. E Deus nos deixa escrito muito bem claro que o caminho do bem é como uma árvore plantada próximo a um riacho que sempre floresce, e que os maus são como palhas secas que são levados ao vento. Esse salmo é para nos lembrar que tudo isso aqui é passageiro e que o melhor ainda está por vir. Vamos acreditar em Deus, vamos ouvir a Tua santa palavra, procurar melhorar como pessoas. Vamos ouvir esse salmo que é tão lindo e nos promete a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Vamos meditar nessa palavra. Vamos entender que tudo isso é passageiro. Você pode olhar a vida de alguém, se comparar, o que não é bom para você, mas você pode até fazer isso. E você pode pensar: meu Deus, como pode? Tantas pessoas que nem falam de Deus, não seguem a palavra e aparentemente essas pessoas se dão bem. Mas lembre-se, tudo isso aqui que você vê é totalmente passageiro. Tudo passa, menos o amor que Deus tem nos ensinado a seguir, menos a sua palavra jamais passará. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos entender a palavra dele ao nosso coração, mudar os nossos comportamentos. Quem somos nós para achar que não temos pecados? Somos todos pecadores, todos nós erramos. Por mais que a gente queira andar em retidão, só o Senhor conhece o nosso coração. Somos tão falhos que muitas vezes erramos sem ter nem mesmo conhecimento. Então que Deus venha ter misericórdia de nós. O que nós podemos fazer é estudar as Escrituras, estudar a palavra de Deus e procurar melhorar. Não vamos se comparar, não vamos reclamar. Deus sabe de todas as coisas, há tempo para todas as coisas. E isto me fez lembrar de uma história que inclusive eu estava lendo ontem. Na Bíblia existia duas irmãs, uma se chamava Lia e a outra se chamava Raquel. Raquel, por sua vez, casou com o marido de Lia. Naquela época, o Senhor Deus permitia esse tipo de casamento entre famílias, e naquela cidade também, naquele lugar, aquela legislação naquela época também permitia que o homem se casasse com mais de uma mulher.
Por sua vez, Raquel era muito amada por seu esposo, porém Lia não se sentia amada. Ela se casou, na verdade, com Jacó por conta de um engano, de seu pai. Seu pai enganou Jacó. Então ela sofreu aquela consequência durante a vida dela. Ela era uma mulher que ela não se sentia amada. Porém, Deus, vendo o sofrimento dela, abençoou ela com fertilidade. Ela gerou muitos filhos a Jacó. Raquel, sendo muito amada, não conseguia gerar filhos e isso despertava inveja nela. Ela queria o que Lia tinha e Lia queria o que Raquel tinha. Ou seja, as pessoas muitas vezes têm as coisas, têm bênçãos que são tão importantes aos olhos das outras pessoas, mas ela não consegue dar valor, ela não consegue ver além, ela não consegue acreditar que para Deus tudo Ele pode e simplesmente agradecer. Mesmo Lia se sentindo rejeitada, todas as vezes que Deus a abençoava com o filho, ela agradecia. Ela era uma mulher grata, mesmo que ela não se sentia amada, ela sempre agradecia a Deus por aquele filho, por aquela bênção, e isso com certeza agrada o coração de Deus, diferentemente de Raquel. Não que Raquel era uma mulher má, mas mesmo quando Deus fez um milagre nela e ela conseguiu gerar um filho, ela queria ter mais filhos. Ela provavelmente teve gratidão, mas mesmo assim ela ficou pedindo para Deus mais filhos. E isso muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente quer tanto alguma coisa, a gente pede tanto para Deus e Deus até nos abençoa. Ele nos abençoa, só que a gente fica olhando muitas vezes além, sabe? A gente não agradece por aquilo, a gente fica olhando para a vida do próximo, achando que o próximo tem mais, e a gente não agradece aos milagres de Deus, e isso com certeza entristece o coração do Senhor. A nossa vida, ela não vai ser perfeita, mas podemos sim buscar se encher do Espírito de Deus e viver com gratidão. Às vezes o que falta na nossa vida não são as coisas que a gente pensa que tem que ter, mas sim a gratidão a Deus. Sim, buscar ao Senhor de todo o coração, porque está escrito na Bíblia: busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Não que não podemos sonhar sim, mas temos que viver em gratidão, temos que viver com Deus no coração, pois só Ele pode preencher o vazio que falta. Só Ele podia preencher o vazio da falta de amor que Lia sentia, mesmo sendo fértil. Só Ele poderia preencher o vazio de Raquel de não ter um filho. Só Deus pode preencher, porque quando tudo isso acontecer, quando a fertilidade chegar, quando o amor chegar, se não for o amor de Deus, você sempre vai sentir que está faltando alguma coisa. Você pode até querer muito aquele carro bonito, aquela casa bonita, mas se de fato o seu coração não estiver cheio da presença de Deus, sempre vai estar faltando alguma coisa em você. Sempre você vai se sentir sozinho, sozinha. Então busque ao Senhor de todo o seu coração, que as demais coisas Ele acrescentará e você terá a sua vida eterna para a honra e glória de Jesus. Amém.